Livro O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Capítulo 15. A natureza trina do homem. O homem é um ser trino, composto de corpo, alma e espírito. A educação do homem deve envolver seu ser integral. Treinar somente o físico é formar um lutador em busca do prêmio. Treinar somente o mental é formar um anarquista intelectual. Treinar somente o espiritual é formar um fanático. Mas Deus planejou desenvolver o homem integral. A natureza espiritual do homem é capaz de um treinamento que permitirá com que ele conheça Deus e comungue inteligentemente com Ele. Era o sonho de Deus que o homem fosse seu companheiro, de forma que suas faculdades espirituais estavam originalmente harmonizadas ao compasso desse sonho. Devido à queda, o homem ficou alienado de Deus. Suas faculdades espirituais estavam muito prejudicadas. No entanto, através de Cristo, esta comunhão perdida é restaurada. As faculdades espirituais no homem são capazes de um progresso maravilhoso. No entanto, nossas instituições educacionais deixaram de reconhecer as possibilidades dessas faculdades. Nossa esfera de atuação. A esfera do sobrenatural é realmente a esfera de atuação do crente. Ninguém sabe quanto a mente e o espírito podem ser desenvolvidos. Se o corpo é mantido em bom estado, não há quase nenhuma limitação para o desenvolvimento mental e físico do homem. Temos sido vagarosos em chegar a uma percepção de que o homem é espírito e que sua natureza espiritual é a sua natureza básica. Temos procurado educá-lo em termos intelectuais, ignorando completamente o espírito, de forma que o homem se tornou um ser em busca de si mesmo e egocêntrico. Assim, o homem perdeu seu senso de relacionamento e responsabilidade para com Deus e com o homem. Isso o torna um fora da lei, um anarquista. Não podemos ignorar o lado espiritual do homem sem realçar o intelectual e o físico. Fazer isso sem a restrição do espírito é liberar as paixões sexuais e dar-lhes dominância sobre o homem integral. O homem precisa ter comunhão por sua natureza espiritual. Precisa haver um cultivo e desenvolvimento da natureza espiritual, ao ponto que ela possa gozar de comunhão com Deus Pai. O coração ou o espírito do homem anseia pelo toque do sobrenatural. O amor pelo milagroso está no homem. O espírito do homem não pode ser analisado ou classificado pela mente. Ele está acima da mente, assim como Deus está acima da natureza física. O intelecto do homem está sempre consciente das forças sobrenaturais ao redor dele que ele não consegue entender ou interpretar. Talvez essa seja a razão pela qual o homem anseia por realizar milagres. A alma clama por milagres. A curiosidade pelo milagroso é profunda no homem. O homem foi levado à existência por um Deus que opera milagres, e o homem sempre ansiará por operar milagres. A esfera do sobrenatural é realmente a esfera de atuação do homem. O pecado nos cegou e nos impediu de encontrar a porta secreta que nos guiará de volta à nossa posição perdida. Mas a fome está ali, e o milagre é a maneira de trazer o homem a Deus. Há um elemento de milagres no cristianismo hoje? Os milagres acabaram com a morte dos discípulos? Os assim chamados milagres que os homens reivindicam fazer hoje são fraudulentos ou são puramente psíquicos? Estas são perguntas que não podemos ignorar. Tem havido uma apostasia por parte das igrejas. O modernismo domina as grandes forças religiosas do cristianismo. A negação do elemento sobrenatural no cristianismo o torna simplesmente uma religião ética. Por outro lado,
Temos aqueles que estão contendendo por um elemento original, miraculoso no cristianismo, mas declarando que os milagres cessaram com a morte dos apóstolos, que o cristianismo não precisa hoje de milagres para convencer os homens da divindade de Jesus. Por fim, temos um terceiro grupo que reivindica que os milagres estão ainda sendo realizados, que os enfermos são curados, que as orações são respondidas e que Deus é uma realidade viva na vida do crente. Não podemos ignorar o surpreendente crescimento da ciência cristã, da unidade, do novo pensamento e do espiritismo. As pessoas que estão se chegando a eles não são massas ignorantes, mas os mais cultos e ricos da terra. E o seu mais forte atrativo é o elemento sobrenatural da chamada religião deles. Os testemunhos de cura de seus seguidores são o recurso mais forte deles. Não podemos fechar nossos olhos para o fato de que, em muitas de nossas cidades, na costa do Pacífico, a senhora Ed tem hoje um séquito mais forte e uma maior frequência nos cultos em suas igrejas do que denominações tradicionais, e a maior parte de seus seguidores foram uma vez adoradores das denominações. Eles as deixaram porque creem que estão percebendo mais ajuda dos ensinamentos da senhorita Ed do que dos pregadores. Eles lhe contarão como foram curados e como foram ajudados em sua vida espiritual nessa estranha seita. Isto difama a igreja moderna. Não é só uma difamação, mas um desafio. O que precisamos? Perdemos o elemento sobrenatural do cristianismo e estamos aderindo com as mãos trêmulas a um Cristo histórico que não tem poder de curar os enfermos nem alguma capacidade de suprir as nossas necessidades diárias. O espírito do real evangelismo é quase uma coisa do passado. Temos expulsado o Cristo que opera milagres da igreja, agora estamos expulsando os que creem nos milagres. Não podemos culpar as missões e os cultos não conformistas que surgem por toda parte. É um protesto das pessoas contra o moderno pensamento teológico que domina a igreja. A ciência cristã não poderia ter crescido ao ponto de estar dominando muitas de nossas grandes cidades, a não ser que houvesse uma necessidade no coração das pessoas de uma religião sobrenatural. O movimento pentecostal não poderia ter surgido com o poder que ele tem se o coração das pessoas não tivesse ansiado por uma visão renovada de Cristo. A ortodoxia morta não tem nenhum poder de ressurreição em si mesma, nenhuma força operante de milagres a apoiando. As pessoas estão tolerando extravagâncias e fanatismos para obter um pequeno toque do sobrenatural de Deus. Homens e mulheres cultos ouvirão pregadores sem nenhuma formação, porque esses pregadores, na sua sombria missão, têm fé no Deus vivo. Quando os homens nos dizem que não precisamos de milagres hoje, que a educação assumirá seu lugar, eles não têm pensado nesse assunto completamente. Nenhum homem pode realmente viver e andar com o homem da Galileia sem viver na esfera dos milagres. Jesus é tanto milagre agora como sempre foi. O homem precisa de seu toque miraculoso agora mais do que nunca. Nada senão um retorno a este Deus de milagres salvará nossa terra e nação. Isso é verdade? Se um pregador tem a reputação de agir sobre Tiago 5,14 ou Marcos 16,18, ele é inapto para a maioria dos púlpitos denominacionais. A igreja não está mais nas mãos de Deus, mas debaixo do domínio da intolerância erudita. Nosso slogan deveria ser: de volta ao Cristo vivo e operador de milagres. As pessoas o querem, de forma que lotam os prédios onde é permitido que ele haja. Jesus atraía as multidões por meio de milagres. Jesus as atrairá hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos 3 classes de pessoas hoje. A primeira, formada por aqueles nos quais o físico domina. Estes são governados por suas paixões, apetites e desejos físicos. A segunda, por aqueles cujas mentes dominam.
Nessa classe temos os grandes líderes financeiros, educacionais, sociais e políticos. Um desenvolvimento puramente intelectual faz do homem um recurso perigoso para a sociedade, pois ele desenvolve seu ego, seu egoísmo e sua autoconsciência. A terceira, formada por aqueles nos quais o espírito domina. Esses são os grandes líderes espirituais da igreja hoje. Homens que estão procurando restaurar o homem ao seu campo de ação espiritual original. Desenvolvimento triplo. Deve haver uma educação tripla para tornar uma sociedade sã, segura e progressiva. Uma realização puramente intelectual carece do equilíbrio, do governo e da disciplina que somente o espiritual pode dar. Isso explica a onda de crimes que está varrendo a terra. Por 2 gerações temos desenvolvido o físico e o mental às custas do espiritual. Quando as crianças não têm nenhum treinamento espiritual, em casa ou na escola, e não são levadas ao contato com ele na igreja, elas desenvolvem inconscientemente um individualismo anormal. Esta é a base da anarquia. Todo homem se torna uma lei para si mesmo. A gratificação de seus desejos, a realização de seus próprios planos, a ignorância completa da responsabilidade pessoal para com seu irmão são resultados disso. Todos os homens normais anseiam pelo sobrenatural. A esfera do sobrenatural era a esfera de atuação original do homem. Aqui ele reinava como rei. O pecado veio e ele foi destronado. Contudo, ao longo da história humana, vemos a busca do homem pelo miraculoso. Satanás ofereceu ao homem muitos substitutos, mas todos têm sido decepcionantes. O Espírito deve reinar. Quando Deus criou o homem, ele planejou que o seu espírito fosse a força dominante. O pecado destronou o espírito e fez o corpo ou a mente ficar dominante. A humanidade está dividida entre aqueles cujas mentes governam sobre o corpo e o espírito e aqueles cujos corpos governam sobre a mente e o espírito. Entre os grandes líderes no mundo educacional, financeiro e social, a mente é dominante. E noutra larga parcela de pessoas na nossa terra, o físico é dominante. Uma geração atrás, ensinávamos aos meninos e meninas que eles precisavam manter o corpo em sujeição ou eles o destruiriam. Hoje, em nossas escolas, o físico tem predominado. O cristianismo restauraria o espírito ao lugar de domínio se tivesse oportunidade. O homem precisa ter alimento para sua natureza espiritual. A natureza espiritual do homem deve ser exercitada, desenvolvida, treinada até que predomine sobre o intelectual e o físico. Quando isso torna uma realidade, o homem deixa sua desobediência à lei. Este despertar da natureza espiritual do homem nos leva à nossa consciência moral. Ela desenvolve em nós uma responsabilidade para com nossos colegas. Um homem ser educado mentalmente significa ser 1/3 educado. Ser educado mentalmente e fisicamente significa ser 2/3 educado. Ser educado mentalmente, fisicamente e espiritualmente significa uma educação abrangente. O porquê do bolchevismo. Deixar de fora o espiritual e exagerar no mental faz do homem um anarquista, uma força desequilibrada, descontrolada e perigosa no mundo. Tire o sobrenatural do cristianismo e seu sabor acabará. O elemento que o torna atrativo para a juventude ficará eliminado. O cristianismo precisa ter em si um Deus vivo, alguém que reine e exija certo sacrifício, pois religião sem autonegação é falha. Ao longo de todas as eras, tem havido um combate do sobrenatural versus o intelectual. O Deus dos milagres é o Deus do ser humano. E quando você elimina o elemento milagroso, você retira o elemento atrativo do cristianismo.